O Brasil está matando seus professores. Os números crescem a cada ano, menos pessoas interessadas em trabalhar como professor, e a sociologia te explica. A primeira vez que eu entrei na escola foi em 1990, faz bastante tempo. E então eu entrei no que antigamente se chamava pré-escola. E os alunos, na média, entravam ali entre os 6 e 7 anos. E era uma das premissas, pelo menos a maioria dos alunos entrava já na escola sabendo ler e escrever. E o básico, obviamente, algumas operações matemáticas mais simples. Então, geralmente as professoras daquela série, ela já pegava um aluno com uma base sólida e ela trabalhava a partir dali. E eu saí da escola em 2001. 2001 eu finalizei o terceiro ano do ensino médio. E comecei na docência mais ou menos em 2010, 2013 como professor. O que eu noto é que sempre houve uma grande dificuldade dos professores em tornar as suas disciplinas interessantes. Por quê? Porque você está lidando com alunos. O aluno, ele não tem a noção de que só o conhecimento liberta. Então, vez ou outra, um aluno me fala, professor, mas para que eu preciso aprender isso? E então, a gente precisa usar toda a retórica, toda a didática para fazer com que ele entenda que só o conhecimento liberta. Mas nos anos 90, os alunos também faziam essas perguntas e a maioria dos professores não sabia responder. Eu me lembro apenas de algumas raras aulas, principalmente de geografia e de língua portuguesa, em que as professoras elas conseguiam dar significado à aula, e então a aula ficava interessante e eu começava a prestar atenção. Em língua portuguesa, por exemplo, quando a professora falava de advérbio, conjuntos adverbiais, conjugar verbos, pronomes, enfim, tudo aquilo que engloba a língua portuguesa, eu começava a achar muito interessante, porque você saber ler, saber escrever bem, quem lê bem, escreve bem, quem lê e escreve bem, pensa bem, fala bem, articula bem e tudo funciona. Então, para quem já leu ali o livro Vidas Secas, né, tem a história lá do Fabiano. O Fabiano é um homem muito ignorante, então ele não consegue entender os seus próprios sentimentos, né? Então eu até digo para o meu aluno que muitas vezes eles falam, professor, eu sei o que é, mas não sei explicar. Está faltando leitura, você não tem palavras, você não conhece, não tem um arcabouço ali de palavras, né, que sejam suficientes para exprimir aquilo que você está sentindo. Isso é falta de leitura e interpretação de texto, que é creio eu, que ao lado da impunidade sejam os dois maiores males do Brasil. Mas raras vezes as professoras conseguiam me fazer sentido naquilo que elas estavam explicando. A principal diferença que eu vejo daquele que foi aluno nos anos 90 e que hoje é professor é que nos anos 90 a família participava mais do processo educativo. Então o professor ele podia contar com a família. O professor ele tinha uma autoridade pedagógica em sala de aula, ele era respeitado pelo aluno. Por mais que o aluno fosse desinteressado, por mais que o aluno fosse brincalhão, por mais que o aluno gostasse de falar, ele enxergava nesse professor uma autoridade. E também porque ele sabia que a quebra daquela autoridade traria consequências com a família. A família apoiava o professor e apoiava a escola. E o que nós vemos hoje, um processo aí ao longo dos últimos quase 30 anos, foi a total destruição do profissional professor. Então, o professor hoje, principalmente aqui no estado de São Paulo, eu, graças a Deus, eu saí da rede pública em 2024 e hoje eu trabalho só na rede particular, mas a rede particular é uma bolha. Então, eu trabalho numa escola que é católica, eu trabalho numa escola que a maioria dos alunos são católicos, eu trabalho numa escola onde você tem 15, no máximo 20 alunos por sala, então eu estou num ambiente pedagógico completamente fora da normalidade, ou seja, completamente fora do padrão estabelecido por todos os governos no Brasil, que é da balbúrdia, da baderna, da superlotação de salas e dos profissionais mal formados e desmotivados. Então eu me lembro que nos anos 90 era muito comum ver os professores fazendo greve e a única coisa que os professores queriam era salários dignos, assim como querem até hoje, precisam até hoje. Porém, hoje, se você parar e notar, o que a maioria dos professores querem é não morrer em sala de aula.
Então, a maioria do que os professores querem hoje é ter condições para dar aula. Então, os números de saúde mental dos professores, vou tentar deixar aí no final do vídeo, são alarmantes. Os professores cada vez mais estressados e perdem ali 40%, 50% do tempo de aula controlando turma. Ou seja, quando você precisa parar a sua aula para controlar a turma, significa que os pais não estão fazendo parte deles. Então, a partir do momento em que, e eu já inclusive gravei um vídeo sobre isso, que é a ideia de transformar o professor em educador, você esvaziou a sala de aula de pedagogia e transformou a sala de aula num grande consultório a céu aberto, onde o professor precisa ser psicólogo, psiquiatra, neurologista, enfermeiro, babá, ele precisa ser tudo para o aluno. E se sobrar um tempo, ele explica a matéria dele. Então foi um processo degenerativo gigante. Hoje, quem trabalha na escola pública do estado de São Paulo sabe que 90% do tempo do professor é perdido preenchendo documentos. Então não há uma educação pública efetiva. É óbvio que provavelmente exista uma outra escola pública que, mesmo tão sobrecarregada, consiga fazer um trabalho de excelência. Mas a maioria das escolas públicas do estado de São Paulo, eu creio que na maioria do Brasil, viraram depósitos de crianças. E como que a gente pode mudar isso? É de suma importância que a família volte a participar do processo pedagógico. A família precisa estar presente dentro da sala de aula e a família precisa voltar a fazer a sua parte de educar as crianças. Nós, professores, principalmente os professores que atuam na rede pública de educação, precisam de crianças educadas, porque o professor não é um educador, o professor de matemática ensina matemática, de física ensina física e assim por diante. Então, à medida em que as famílias conseguem trabalhar a inteligência emocional dessa criança, o saber ouvir, a escuta ativa dessa criança, facilita e muito o trabalho do professor. A maioria dos professores hoje sequer brigam mais por salário, porque eles entendem que já é uma batalha perdida. O que os professores, ou na sua maioria, eles querem, pedem, condições para poder trabalhar. Então, é um profissional que solicita ajuda à medida que precisa de um ambiente propício para que haja educação, para que haja uma troca de ideias, para que formem cidadãos e cidadãs plenos de suas consciências como seres humanos. Então, o Brasil caminha a passos largos para desestruturar-se como sociedade e, em breve, seremos apenas um bando de pessoas agindo cada vez mais como animais.